Hoje eu quero abrir esta série baseado no texto de Joel, num dos versículos do livro de Joel, que é um dos livros mais antigos, dos profetas mais antigos da Bíblia Sagrada. Joel, ele profetizou por volta de 830 antes de Cristo, muito tempo atrás. E Joel, ele profetizando, inspirado por Deus, aquele povo, a nação de Judá, ele estava profetizando para um povo que estava distante espiritualmente. O povo estava vivendo as consequências, tá? De uma fé fria e de uma indiferença acerca de Deus. O povo estava vivendo um momento difícil. Uma invasão de gafanhoto havia acometido a nação de Judá. Alguns historiadores dizem que era tanto gafanhoto que parecia como um incêndio numa lavoura. Porque quem olhava da terra via aquela cortina de gafanhotos chegando entre eles e o sol. Os gafanhotos vinham passando, e a abertura das asas dos gafanhotos, deixavam passar a luminosidade do sol, e parecia fogo. E a nação de Judá ficou assustada com aquilo, e a praga foi tão grande que esses gafanhotos destruíram até a casca das árvores, não deixaram nada para o povo. Então é nessa situação que Joel profetiza ao povo. Mas no versículo 2, no capítulo 2, versículo 12 de Joel, ele diz de forma muito clara, tá? Em meio a este caos, olha o que diz o Senhor: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Existem outras traduções, como a Nova Versão Transformadora, que no lugar de convertam-se ali está voltem para mim de todo o coração, que é um chamado. Então, em meio a esta situação, em meio ao caos, perceba, em meio ao caos, em meio à desgraça, Deus libera um chamado: voltem para mim, convertam-se, retornem para mim, aleluia. Esse chamado ecoa do céu na abertura desta série hoje, para todos que estão aqui, todos que estão em casa. Deus está dizendo, em meio à crise que você está enfrentando, ok? A primeira palavra de Deus para você e para mim essa noite não é: eu vou te dar vitória. A primeira palavra não é: eu vou abrir a porta. A primeira palavra não é: eu vou curar. A primeira palavra não é: eu vou libertar. A primeira palavra não é: eu vou batizar com o Espírito Santo. Não, embora ele fará tudo isso. Mas a primeira palavra, antes de qualquer coisa, é: voltem-se para mim. Convertam-se, retornem, glória a Deus. Essa palavra é usada no texto original como um retorno deliberado, ou seja, é um retorno do povo para Deus segundo a vontade do povo mesmo, ou seja, Deus está falando assim: olha, voltem para mim sem que eu os pressione, voltem para mim segundo a vontade de vocês. Deus está dizendo, dizia para o povo: eu não quero que vocês voltem para mim porque eu estou mandando. Eu quero que vocês voltem, mas com o coração de vocês desejosos de retornarem a mim. Essa palavra pode ser traduzida em paralelo, ou ser colocada em paralelo com o termo despertar.
Deus dizendo para o povo: vocês estão vivendo tudo isso e ainda estão dormindo. Vocês estão vivendo uma crise, mas ainda não entenderam. Vocês estão precisando de muita coisa, mas vocês não compreenderam ainda onde está de fato o problema. Então, antes de começar qualquer coisa e liberar qualquer promessa, eu vou dar uma orientação para vocês. Voltem, ou seja, despertem, acordem. É isso que Deus está dizendo. Porque um despertamento verdadeiro não começa numa série, viu? Não é porque nós fizemos a série que você vai despertar, não. Ele não começa em evento. Um despertamento verdadeiro não começa em emoção, por causa do telão, da luz. Não, um despertamento verdadeiro não começa com plataformas, com a fumaça, com o som alto. Não. Um despertamento verdadeiro começa quando o nosso coração se volta para Deus de verdade. E é por isso que antes de começar a pregar, eu fiz questão da gente dobrar o joelho, para a gente entrar na presença do Senhor, já ouvindo a palavra, mas já com sede, com anseio de ouvir o que Deus tem a falar conosco. Glória a Deus. Quantos aqui de joelhos, 5 minutos, conseguiram sentir a presença do Senhor? Aleluia. O louvor preparou o coração, ativou a manifestação da glória de Deus dentro de nós, tá certo? Quando nós louvamos a Deus, nós nos entregamos, vamos para dentro do tabernáculo ali, dá a impressão que a gente está mesmo na tenda da adoração, né? Aquele louvor, aquela coisa boa. Quando a gente ora, a gente agora se prostra na presença do Senhor, e o nosso coração já começa a ser amolecido pelo derramar e o envolver da presença do Senhor. Eu li um livro muito especial, eu li esse livro 2 vezes, chamado Poder através da Oração. Qual é o nome? Esse livro deve ter 50, 70 páginas. Você lê ele num dia, ok? Esse livro foi um dos melhores livros que eu vi na minha vida, que eu li na minha vida. Toda vez que eu prego aqui, eu falo um dos melhores livros, né? De repente assim você se liga. De repente assim você se liga e começa a ler um desses melhores livros que eu já li, tá? Se você ler esse livro e não gostar, você me dá que eu te devolvo o dinheiro. Amém? Mas você vai ler e vai querer ler de novo, porque ele é bom demais. Ele é bom demais. Amém? É escrito por E.M. Bondes, da editora Vida ou editora Vida Nova. E esse escritor, ele disse algo muito importante. Ele disse: a igreja está procurando métodos melhores, enquanto Deus está procurando homens melhores. Então nós estamos procurando, né, métodos melhores. Vamos arrumar a parede, vamos pôr o telão. Tudo isso é válido, gente, é maravilhoso, é lindo, tudo isso é bom. Mas Deus não procura isso, gente. Não fique impressionado, não. Deus está procurando você melhor que ontem. Deus está procurando eu melhor do que ontem, glória a Deus. E amanhã, quando você acordar, saiba que os olhos do Senhor estarão procurando você melhor do que hoje, glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: olha, amanhã você tem que estar melhor que hoje. Glória a Deus. Glória. É por isso que Joel, ele disse isso: voltem para mim, convertam-se, tá? De todo o coração, com jejum, com choro, com lamento. Glória a Deus, irmão. Não é qualquer pessoa que jejua. A pessoa para jejuar tem que ter realmente um motivo. Não, a pessoa não vai jejuar à toa. Não, todas as religiões do mundo jejuam. Tem religiões que jejuam 40 dias, das 6 às 6 da tarde, os muçulmanos. Os católicos não comem certos tipos de carne durante um período aí da quarentena, tá? As religiões como Quimbanda, Umbanda, Candomblé, também jejuam vários dias, ok? E eu não quero entrar em detalhes se é certo ou se é errado o que eles adoram, mas eu estou falando que todos jejuam por um motivo, ok? Por um motivo, mas o motivo que Deus essa noite está nos convidando é por quê? Porque através do jejum, do choro e do lamento, Deus promoverá na nossa vida um grande despertamento. Glória a Deus. E o despertamento, segundo o texto, começa com o quê? Com um retorno.
voltem, ou convertam-se. O que é converter? Conversão à esquerda. O que é é voltar, é sair da rota e retornar. Glória a Deus, aleluia. Então Deus está nos chamando, e Ele está dizendo no capítulo 2, versículo 12, que tem que ser de todo o coração. Retornem, convertam-se de todo o coração, voltem para mim de todo o coração. Porque Deus, e nesta noite, Ele não está procurando religiosidade. Deus está pedindo uma entrega total. Deus não está procurando atos em nós. Deus não está procurando manifestações externas de nossas vidas. O jeito que eu oro, o jeito que eu prego, o jeito que a Midian canta, que a Dani canta, que o Eric canta, tá? Não, Deus não está procurando nada disso. O jeito que a gente fala, não, isso quem repara somos nós. Deus, Ele está procurando uma entrega total da nossa parte. Glória a Deus. O povo às vezes está frequentando o templo, mas mantendo uma aparência espiritual, mas o coração está longe. É assim que aquele povo estava. Olhava para o templo, até chorava, sabe? Olhava para os ambientes espirituais e chorava, mas o coração estava longe, como está escrito em Isaías 29:13, que o povo se aproxima ou me busca com a boca, mas o coração está longe. O coração está longe. E às vezes nós estamos assim. Às vezes nós oramos porque se não der certo, a gente tem uma desculpa de falar para o Senhor: Senhor, mas eu até orei. Porque a gente às vezes se transforma um pouco em profissional da fé. Eu sirvo a Deus, eu sei que Ele é todo poderoso, então eu vou orar, porque se não der certo, pelo menos eu estou livre do encargo, eu orei. Não, Deus não está procurando isso. Deus está procurando, sabe, não é uma aparência espiritual, não é uma performance. Deus está procurando um coração que esteja realmente no pé da cruz. Aleluia, glória a Deus. É aquele coração que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Deus me der hoje, Ele é Deus. Se Deus não me der hoje, Ele continua sendo Deus. É o que Deus está procurando de nós esta noite, glória a Deus. Então despertamento é justamente isso, compreender, é voltar. Diga assim, despertamento é voltar à essência. Diga assim, é restaurar a intimidade. É sair da superficialidade espiritual. Diga. Quando escreveram aquele louvor, a essência da adoração, estou voltando à essência da adoração. Vocês conhecem, né? Eu vou parar por aqui para ninguém ir embora. Quando escreveram esse louvor, essa música, o pastor da igreja estava vivendo um tempo de igreja lotada, de igreja iluminada, de igreja tecnológica, de tudo correndo muito bem, mas o coração dele fechado. Quando ele reuniu a igreja e falou: a partir de agora nossos cultos não vai ligar um instrumento, não vai usar um microfone, até que Deus fale o contrário. E num dos cultos, primeiro culto, não se ouvia ninguém dando um glória a Deus. Segundo culto, terceiro culto, um mês, ninguém. Silêncio total e o povo não entendendo nada. Não é possível, o pastor está fora da direção de Deus. Até que num desses dias, ele no púlpito, ele começou a cantar uma canção, e era justamente essa música: estou voltando à essência da adoração. A igreja inflamou no poder de Deus. Depois disso, acenderam as luzes, ligaram os microfones, ligaram o som e tudo voltou ao normal. E a música se tornou um sucesso mundial, que hoje através da música se conhece a igreja. Aleluia, glória a Deus. Então através de uma atitude nossa, Deus pode fazer toda a nossa casa, a igreja que congregamos, aleluia, se tornar conhecida mundialmente. Embora esse não seja o objetivo da igreja, mas Deus tem poder de fazer. Levante sua mão para o céu e diga assim: através de uma pequena atitude minha, Deus pode atrair muitas bênçãos para a minha casa, para a minha família, para a minha parentela e até mesmo para a minha igreja. Diga assim: então, Senhor, me faça voltar à essência da adoração, restaura a minha intimidade, não me deixe ser superficial.
mas me dá profundidade espiritual, porque eu quero ser esta pessoa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus não quer apenas uma parte da nossa vida, Deus nos quer por inteiro. Eu vou repetir, porque você ouve isso toda hora, mas eu estou falando aqui algo que Deus está me impulsionando para te falar. Deus não quer a gente metade, só o meu coração. Não, Deus quer a gente por inteiro. Para Deus, nós para Deus é tudo ou tudo. Glória a Deus. Não tem meio termo, não tem. Deus não vai dividir você com nada e com ninguém. Aleluia, nós precisamos entender isso, não tem como. Então, nós precisamos entender que despertamento começa com um retorno genuíno. Glória a Deus. Diga assim: despertamento começa quando eu retorno. É isso aí, glória a Deus. Segundo lugar, despertamento produz quebrantamento. Despertamento produz quebrantamento. Glória a Deus. Eu acho muito legal quando eu vejo pessoas com a Bíblia aberta, anotando, sabe? Porque o que eu estou falando aqui vai alimentar você agora, mas pode servir de subsídio para você amanhã, tá? E a sua mente, se você não anota, a sua mente vai te trair. Vai te trair, tá? Outros ficam com o celular digitando ali, né? Tá? Copiando tudo. E é muito bom isso. É muito bom. Deus, graças a Deus, Deus me deu para isso aqui uma mente privilegiada. Eu pergunto o nome de alguém agora, daqui 5 minutos, 5 segundos, eu já vou perguntar de novo, porque eu esqueci. Amém? Agora, Deus me deu uma mente privilegiada na questão de guardar textos bíblicos, versículos, histórias bíblicas, onde está o capítulo. Deus me deu, mas mesmo assim eu aprendi a anotar. Eu aprendi a anotar. E como eu aprendi, sabe, aqui Deus tinha me dado tudo isso, porque tudo que eu vou pregar eu escrevo primeiro, depois eu vou para o computador, digito, está aqui, eu imprimo, mas eu tenho a mania de ler escrevendo, e isso me ajuda muito. Agora, tudo que Deus está falando com você aqui hoje, se eu fosse você, se você hoje não trouxe, se eu fosse você a partir dos outros cultos, eu traria. Sabe por quê? Porque você coloca a data lá do que Deus falou aquilo lá com você. Coloca a data lá, tal dia, Deus falou isso aqui na igreja, através daquele pastor, através da pregadora, através do pregador, e você vai começando a elencar e enumerar, glória a Deus, o cumprimento de cada coisa que é falado daqui. Porque tem gente que fala: Deus nem me avisou. Claro que avisou, é a gente que estava lá em Bagdá, não é? Lá em Nárnia. O crente às vezes está aqui, mas a cabeça está em Nárnia, e Deus está liberando uma palavra profética que vai mudar a vida dele, mas ele está, né? Está no sono, tá? Então hoje é noite de despertamento aqui na CCNV. Então o despertamento produz quebrantamento. Deixa o texto na tela para nós, por favor. Se puder achar NVT para mim, vai me ajudar, que eu estou com a Bíblia aberta aqui, vai me ajudar bastante. Se não, pode deixar NAA mesmo, não tem problema, tá? O texto diz também, olha, com jejum, né? Com jejum e com lamentos. Com jejum e com lamento. Bendito é o nome do Senhor. Ou com jejum e pranto. Amém? Então, o despertamento bíblico, ele sempre gera o que em nós? Uma consciência espiritual. O que é uma consciência espiritual? É você estar precisando de um tênis novo, mas quando você vai orar, você pede para Deus te encher com o Espírito Santo. É você estar precisando de uma porta de emprego, mas quando você vai orar, você fala: Senhor, me dá força para suportar a luta. É você estar precisando da salvação de um filho. Quando você vai orar, você fala: Senhor, salva ele, batiza com o Espírito Santo, faz dele um pastor. É você estar precisando de um aumento de salário. Quando você vai orar, você ora, você às vezes até esquece disso, porque a sua mente já se tornou tão espiritual, que você começa a entender mesmo o que Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus, tá? E a sua justiça, e todas estas coisas que eu acabei de dizer serão o quê? Acrescentadas. Então,
o despertamento, glória a Deus, espiritual, bíblico, gera em nós essa consciência. Eu começo a entender, discernir as coisas e não fico mais sendo discernido pelas pessoas. O que é discernir bem as coisas e não ser discernido pelos outros? A sua atitude é tão inteligente, espiritualmente falando, que você faz tudo de uma maneira tão certa que as pessoas não têm como te julgar. Você discerne bem e não é discernido por ninguém. Então, quando você é despertado por Deus, aleluia, isso acontece. Você começa a discernir, ter uma consciência espiritual do que está acontecendo na tua vida, do que Deus está falando com você. Você começa a associar. Quando a pessoa não tem consciência espiritual, gente, preste atenção que é muito importante isso que eu vou falar. Quando a pessoa não tem consciência, é muito espiritual, eu digo que é muito importante isso, dá a impressão que o resto não é, mas isso aqui é de suma importância para você não esquecer. Às vezes a pessoa vai para uma igreja, ok? Isso aqui não é um culto de doutrina, tá? Mas eu preciso falar isso aqui que Deus me impulsionou e me fez sentir o desejo de falar, tá? Às vezes a pessoa está vivendo uma vida errada, uma vida de prostituição, uma vida de fornicação, ou até mesmo uma vida de adultério. E às vezes, este casal que está nessa situação, às vezes vai à igreja, ok? E de repente, aqui em cima, eu estou pregando e estou liberando uma palavra. Olha, hoje é o dia em que Deus vai te abençoar. Deus vai abrir portas para você. Deus está manifestando a glória na sua vida, sabe? Hoje Deus está dizendo sim para você. Essa pessoa não tem uma mente espiritual. Ela associa o que está sendo pregado aqui à situação. De repente o casal de namorado está tendo relações sexuais antes do casamento. De repente a mulher deixou o marido lá e o homem deixou a mulher lá e vieram se encontrar para fazer o point do encontro na igreja, numa vida depravada. E a palavra que sai daqui é uma palavra de liberação, de bênção, mas a mente não é espiritual, entendeu, presbítero Marcos? A mente não é espiritual, estão entendendo, gente? E a pessoa entende aquilo que é confirmação realmente. Deus vai desfazer o casamento daquela pessoa, para que a gente fique junto. Não, uma mente espiritual, mesmo que eu não saiba de forma clara expressar o que Deus quer dizer, a mente espiritual captou, entendeu, deu glória a Deus e foi abençoado, glória a Deus. Olha a diferença. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Isso não é indireta não, isso aqui é texto bíblico que eu precisava falar, porque eu estou aqui no contexto disso agora. É consciência espiritual. A consciência espiritual nos faz o quê? Nos faz consertar a nossa vida, nos faz arrumar, nos faz correr atrás. Está errado, vamos arrumar. Está errado, vamos consertar. Olha, não está bem, então vamos sentar, vamos administrar, vamos procurar ajuda. Isso é consciência espiritual. E quando nós entendemos estas coisas, o Espírito de Deus começa a nos despertar para nos aproximar dele. Glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, porque a igreja vai ficando sadia, a família vai ficando sadia, e todos ao nosso redor veem o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Isso glorifica o nome do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então, quando existe esse despertamento, gente, algumas coisas acontecem. Primeiro, o pecado começa a nos incomodar. É o que eu acabei de falar. Quando Deus se desperta, o pecado começa a te incomodar. Amém? Glória a Deus. Diga assim, mesmo assim eu vou dar glória a Deus. Segura aí, gente, segura aí, tá? Então, primeira coisa, quando Deus nos desperta, primeira coisa que acontece é que o pecado começa a nos incomodar. Puxa, está errado isso na minha vida, eu preciso mudar. Aí dá uma coisa errada, a gente já fala, é por causa daquilo. Sabe? Alguém olhou para nós diferente, a gente já pensa, não é nada, mas a gente já pensa que é aquilo. Sabe a síndrome do membro perdido? Pessoas que sentem dor de dente, o dente que já foi arrancado. Pessoas que cortaram a perna toda, amputaram a perna e sentem a perna doer. É assim, a gente quando começa a ser despertado por Deus, a gente começa a se incomodar com algumas coisas que antes não batiam no nosso coração, mas agora começou a bater. Aí você fala, meu Deus do céu, eu não posso ficar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Espírito Santo dizendo, não pode mesmo, não pode mesmo. E eu vou te abençoar, e eu vou despertar mais. E se prepara, porque se você está aqui ou na igreja, eu estou falando com todo amor para você, porque a palavra de Deus para você é despertamento hoje. E Deus vai começar uma obra linda na tua vida.
Aleluia! Uma obra maravilhosa, glória a Deus. Esta série vai mexer, aleluia, nas estruturas, glória a Deus, da nossa vida. Aleluia. Então, em primeiro lugar, o pecado começa a incomodar. A presença de Deus começa a ser, volta a ser prioridade na nossa vida. Você vai voltar a dizer: pode levar meu carro, pode roubar minha casa, pode, não é bom, mas pode, se tiver, tirar tudo de mim, só não me tire a tua presença. Aleluia. Nós vamos voltar a dizer isso. Você crê nisso? Diga assim: eu vou voltar a dizer isso. Tá? Então a presença do Senhor volta a ser prioridade na nossa vida. E sabe o terceiro lugar? A gente volta a ter fome por essa transformação. Glória a Deus. A gente começa a orar por isso. Senhor, faz mesmo, me ajuda. É igual Davi, depois que pecou com Betseba, no Salmo 51, verso de número 17, ele orou dizendo o quê? Senhor, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que Davi está dizendo nesse versículo? Um coração quebrantado e contrito. Ele está dizendo: Senhor, quando eu desço do meu pedestal, o Senhor não vai me rejeitar. Glória a Deus, aleluia. Então isso acontece na nossa vida. É o que Tiago escreveu no capítulo 4, versículos 8 e 9. Ele disse o que? Resumindo ali: olha, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Chorai, lamentai, rasgai, não as vossas vestes, mas os vossos corações. Tiago disse isso. Então a gente começa a ter sede, sabe? E quebrantamento, gente. Chorar na presença de Deus não é fraqueza. Chorar na presença de Deus é porque Deus está te fortalecendo. Aleluia. Ei, crente de olho molhado, Deus está te vendo. Ô crente de olho molhado, Deus está te enxergando. Ô crente de olho seco, Deus vai fazer seu olho molhar hoje. Aleluia. Então receba essa palavra e adore o nome dEle. Aleluia. Então quebrantamento não é fraqueza. É fraqueza humana e ao mesmo tempo fortalecimento espiritual. Glória a Deus, aleluia. É sinal de que o teu coração ainda consegue ouvir a Deus. Coisa linda. Quando o coração do homem é ensinável, né? É muito lindo. Quando o nosso coração é ensinável. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você já detenha alguns diplomas, por mais que você já galgou uma posição elevada na empresa que você trabalha, tá? Eu aconselho você a buscar mais despertamento da parte de Deus. Porque o quebrantamento vai gerar em você, o despertamento vai gerar em você quebrantamento. E esse quebrantamento vai fazer com que o seu coração fique mais suscetível à voz do Espírito. E o seu coração, a sua mente, seu espírito mais suscetível à voz do Espírito, vai fazer você obter um destaque onde você trabalha, no meio que você convive, que outras pessoas olharão e falarão assim: poxa, eu tenho formação na área e não consigo resolver isso. Essa pessoa não tem formação na área e conseguiu solucionar, trazer solução para a empresa, para a equipe, para o time. E vão falar assim, ó, convida aquela pessoa para vir trabalhar com a gente. Ou vão olhar em você e falar assim, ó, essa pessoa tem que ficar aqui, tem que ser promovida. Essa pessoa tem que crescer aqui no meio, porque tem algo nela, embora ela não tenha formação acadêmica na área, mas tem algo nela, sabe, que faz ela ser diferenciada. As pessoas não sabem, mas você vai entender que é o poder do despertamento espiritual na tua vida. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Tem algumas pessoas aqui pegando essa palavra, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Essa palavra é para pessoas aqui essa noite. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E essa palavra, quando ela é direcionada, o seu coração sabe que é para você. O seu coração, antes de eu falar, você já sabe, olha, essa palavra foi para mim, glória a Deus. E se isso aconteceu com você, essa palavra é para você mesmo. Bendito é o nome do Senhor. Leonard Ravenhill, o escritor de Mais Esperto que o Diabo, é outro livro extraordinário. Mais Esperto que o Diabo. Quem aqui já leu esse livro? É bom, né? Muda a mente, né? Tá? Leonard Ravenhill, ele disse assim, olha, um avivamento verdadeiro
muda primeiro o altar secreto, antes de mudar a plataforma pública. Glória a Deus. Então, antes do destaque na empresa, na igreja, em qualquer lugar, Deus, primeiro, aleluia, Ele muda o altar lá no quarto da oração. Eu vou retificar. Deus, sabe, Ele visita primeiro o altar da oração, porque quem tem que mudar isso somos nós. Diga assim, quem tem que mudar o altar da oração sou eu. Isso, diga assim, não é Deus. Amém? Então, o que ele está fazendo aqui, o que ele está dizendo aqui, ele está parafraseando Mateus 6,6. Olha que coisa, eu não tinha pensado nisso, mas é bom a gente estar no Espírito de Deus, que a gente, Mateus 6,6, ele está parafraseando uma palavra simples de Jesus. Em 6,6 ele disse assim, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu pai e o teu pai que em secreto te ouve, publicamente te... É o que ele está dizendo aqui. Avivamento verdadeiro muda primeiro o altar. Então eu mudo o altar secreto da oração e depois Deus me promove na plataforma pública. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa, glória a Deus. Então, antes de Deus mudar ambientes, Deus, Ele transforma os corações. Glória a Deus, parece até frase de impacto, né? Tá bom? Tem igreja que proibiu, viu? A frase de impacto agora não pode em alguns ministérios. Se for pregar lá, eu tenho que tomar cuidado. Só que é frase bíblica. Então, antes de Deus transformar ambientes, Deus transforma corações. O que adianta, não é verdade? O que adianta transformar o ambiente, pintar a igreja de branco, colocar uma cruz aqui atrás, não é? Que adianta fazer tanta coisa se a essência não mudar? Não adianta. O que tem que mudar primeiro é aqui dentro de mim. O que tem que mudar primeiro é dentro de nós. Aí quando muda dentro de nós, aleluia, glória a Deus. Nesse livro Poder através da oração, que eu li acho que tem uns 10 anos, o escritor diz assim que quando nós começamos a orar e jejuar, eu quero que Deus me dê graça e o dom da boa didática aqui para você ver o que eu estou falando. Diga assim, pastor, vou me esforçar. O escritor diz que o céu é uma botija de azeite. Está vendo uma botija lá em cima? Tem 2 que está vendo, ainda bem. Já vai ajudar. 2 espalha para o resto. Tá? Ele diz que nós aqui embaixo somos um pequeno vaso. Entre a botija de azeite e o pequeno vaso existe um duto. Esse duto liga a botija de azeite ao pequeno vaso que somos nós aqui. E ele diz que quando nós não oramos e não jejuamos, não temos uma vida de transformação, no meio desse duto começa a parar sujeiras e começa a causar entupimentos. E o azeite não desce. Então como fazer esse azeite agora tomar o rumo e começar a descer? Não é batendo no duto, não é gritando, não. Ele disse que é quando a gente, o pequeno vaso aqui, começa a dar glória a Deus, orar, jejuar, e a gente começa a mandar essas informações por dentro do duto. E essas informações vão chegando onde está entupido e vão empurrando a sujeira. Vão empurrando a sujeira, ao ponto que vai empurrando a sujeira vai se movimentando, o azeite começa a descer e limpa o duto, glória a Deus. Quando esse duto é limpo, o azeite desce e enche o vaso. Quantos vasos aqui querem ser cheios? Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, gente, terceiro lugar, o despertamento gera restauração e avivamento. Já estamos terminando. De quinta-feira é tiro curto. Gera restauração e avivamento. Porque depois, irmão, do arrependimento, Deus promete restauração. Aleluia. Então é assim, depois que Deus pega a gente pelo colarinho e fala, se converte.
Aí Deus vem com o vaso de azeite e derrama. Glória a Deus. Aleluia. Porque depois que Deus fala para o povo, porque o capítulo 2, irmãos, é uma paulada. Deus fala para o povo: se convertam, muda de vida, sabe? Fala para os pastores da igreja, para os sacerdotes: ei, vocês aí, que ficam andando para lá e para cá no templo, saiam daí, volta para o altar, vai jejuar. Pega homens, mulher, cantor, porteiro, tesoureiro, põe todo mundo para jejuar nessa igreja, nesse templo por um tempo. Até criança que está mamando no seio da mãe, aleitamento materno, suspende, põe a criança de jejum. Pega até o que casou, que nem para a guerra pode ir, manda ele parar a lua de mel, lá o namoro dele, e vir jejuar também, ele e a esposa. Manda a mulher sair do quarto lá, esperando o marido para a lua de mel, e o marido sair também do seu quarto, que está se preparando para a lua de mel, que agora não é hora de amor, de lua de mel, agora é hora de jejuar e se humilhar. Deus fala isso com o povo no capítulo 2. Aí no versículo 22 a seguir, quando chega no versículo 25, Deus fala assim: olha, sabe por quê? Quando vocês fizerem isso, eu vou restituir. Vou restituir. Põe versículo 25 aqui, meu filho, por favor. Restituir-vos-ei, ó, eu vou devolver o que vocês perderam por causa dos gafanhotos, migrador, saltador, destruidor, do cortador. Eu enviei essa grande exército para devastador contra vocês. Deus está dizendo: foi eu que permiti que esse mal, que essa crise, que esse problema, que esses gafanhotos invadissem aqui. Foi eu que permiti, para que vocês pudessem se voltar a mim e voltar a me adorar. E vocês voltaram a me adorar. Porque vocês voltaram a me adorar, eu vou devolver. Adorando, adorando, adorando. Aleluia. Olha aí. Vou devolver. 26. Joel 2:26, por favor. Isso, vamos ler, 1, 2, 3, vamos lá, vocês. Ponto e vírgula, nunca mais. Nunca mais. 27. Então, agora o 28. Então, depois nove. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Desperta, igreja do Senhor. Desperta, glória a Deus. Desperta. Glória a Deus, desperta, porque Deus tem grandes coisas a fazer na tua vida. Desperta, porque Deus vai mover situações para te abençoar. Desperta, porque Deus vai começar a mover situações irreversíveis que você tem enfrentado. A partir do momento que houver um despertamento, uma conversão genuína de nós todos aqui, Deus vai começar a movimentar os céus em nosso favor. Quantos podem adorar? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a
Versículo 28, por favor, na tela. Aleluia. Ó, depois que eu tiver feito essas coisas. Coloca a versão NAA, por favor. Depois, ó, e acontecerá depois disso. Diga assim, depois disso. Diga, pergunte, disso o que, pastor? Da gente voltar para ele. Pergunta, disso o que, pastor? Da gente voltar a orar e jejuar. Então depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, toda a humanidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Me pega esse copo vazio aí, pastora, por favor. Isso. Glória a Deus. Calma, não deu a hora ainda. Dê glória a Deus. Não perca a tua bênção. Aleluia. Derramarei. Diga assim, derramarei. Ó, derramar. Na nossa tradução é isso aqui, ó. Eu derramo, a água cai no chão. Daqui a pouco a física explica, né? Que ela vai evaporar e vai subir. Amém? Só que o verbo aqui é outro. Derramarei aqui, o verbo é a palavra shapak. E shapak não significa que Deus vai derramar e vai evaporar. Shapak significa eu vou entornar. Eu vou encharcar. Deus está dizendo, eu vou derramar do meu espírito sobre vocês de uma forma tão poderosa, que vocês vão estar no meio, e meu espírito vai encharcar vocês, e vai entornar vocês. Vocês não terão como escapar da presença do meu espírito, porque ele vai rodear vocês. Ele vai encharcar primeiro e se manter ao seu redor. A fraqueza bateu, eu vou querer escapar, o Espírito Santo vai, não, você tem dono. Aleluia. Ah, mas Deus não me curou, eu não vou mais servir a Deus. E o Espírito Santo, depois de 2, 3 dias, te restaura, te desperta, e você diz, não, é melhor com Ele ainda. Glória a Deus, Deus vai derramar o seu Espírito sobre a tua vida. Eu vou repetir, Deus vai derramar do seu Espírito sobre a tua vida. Ele sabe que sozinho você não pode. Ele sabe que sozinho você não aguenta. Ele sabe que sozinho você não consegue. É por isso que Ele está dizendo, depois que vocês fizerem isso, eu mesmo, o Senhor, vou encharcar vocês com a minha presença. Oh glória, eu já sinto gotas de azeite do céu, oh glória, sendo derramado sobre a minha sobre a minha cabeça. Glória a Deus. Oh glória, eu quero na unção do Espírito Santo, aleluia, não quero te emocionar, eu quero dizer que o Espírito Santo já está sendo derramado sobre você, já está fluindo na tua vida, já está tocando você, já está te fortalecendo, te convencendo, aleluia. Oh glória, aleluia.